Santo Antônio, São Jorge, São João, não colocou esses santos como mediadores? Tudo isso é para usurpar o lugar de Yahshua como sumo sacerdote, como intercessor e como mediador. Roma trabalhou para tirar Yahshua da função de intercessor e mediador entre o Criador e os seres humanos. Por isso que o Papa leva na sua roupa Vigários Filhos Dei, substituto do Filho de Deus. Por quê? Porque as pessoas tinham que ir até ele, beijar a mão dele, tinham que ir até os padres, confessar os seus pecados para os padres para poder alcançar o perdão. Ele se colocando no lugar do sumo sacerdote, que é Yahshua, que está lá na glória hoje. Os homens usurpando o lugar do Mashiach como mediador entre o Criador e os seres humanos. Aí colocou os padres, colocou o Papa e colocou Maria. Vou colocar a reza do terço para você ver. Aí você vai entender. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viu aí, irmãos? Aí, tem até a imagem dela. O irmão quiser colocar a imagem dela na tela aí, ó, da idolatria que eles criaram aí. Então, aí, ó, é a mediadora, é a intercessora que Roma, o pequeno chifre, colocou para usurpar o lugar de Yahshua como mediador. Agora os irmãos entendem por que nós temos que chegar ao conhecimento exato da verdade? Para nós não aceitar Jesus como mediador e intercessor. Porque se você achar que Jesus é mediador e intercessor, você está enrolado, você não chega diante do Pai nunca. E Yahshua nos dá acesso ao Pai, porque nós conhecemos quem é Ele. E Yahshua não é Jesus. E como é que nós fazemos para nós chegar até o Pai? Nós temos que usar o nome dele. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui dentro da Escritura. Então, se eu usar um nome falso, eu não chego diante do Pai nunca. Ainda mais se eu usar um nome que significa porco. Não vou chegar nunca. Então, esse é o objetivo do pequeno chifre, Roma. Lançar a verdade por terra. As pessoas vão estar orando num nome que não tem acesso ao trono da graça, ao Todo-Poderoso. É um nome de blasfêmia que estão levando e apresentando para o Pai. O Pai não vai receber um nome imundo desse nunca na vida. Porque ele não escolheu esse nome para seu filho. Escolheu foi Yahshua. Então aqui, ó. Deixa eu pegar aqui agora, aqui, ó. Eu vou pegar aqui agora. Vou colocar as traduções. Vou me reter aqui um pouco nessa parte aqui para que os irmãos entendam com mais clareza. Vou colocar algumas traduções que eu já usei aí. No capítulo 8, quando diz assim, ó. Lançou o seu templo por terra. A tradução mais fiel fala que Roma atacou foi o fundamento do templo, porque quando se ataca o fundamento, o templo cai. Ó, olha aí a tradução aí, ó, versículo 11 e 12, ó, olha, ó. E foi derrubado o fundamento do seu santuário. Essa é a tradução literal do versículo 11. E foi derrubado o fundamento, ó. O chifre pequeno derrubou o fundamento do santuário do Criador e tirou o sacrifício diário. Isso deve ser entendido como um ataque espiritual contra o ministério do Mashiach no santuário celestial. Falou tudo aí, ó. Falou tudo aí. Quando Roma atacou o fundamento... Pera aí, irmão. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aí. Então, quando Roma atacou o fundamento, Roma estava atacando o nome do Mashiach. Roma estava atacando o nome do Mashiach. O que ela estava fazendo? Ela estava tirando o nome verdadeiro, Yahshua, e colocando Jesus. Aí ela estava atacando o fundamento da igreja. A igreja é o templo do Mashiach. Vou ler agora. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Aqui, ó, Paulo, Shaul. E aí o irmão vai colocar na tela essa parte, 3, 10 e 11. Ó. Segundo a graça que o Criador me deu, como bom arquiteto lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente do que foi posto. Yahshua o Mashiach. Tá vendo aí? Então, por que ele falou isso aí, ó? Ninguém pode fundar, e outro edifica por cima. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Yahshua o Mashiach.
Por que Paulo falou isso? Porque quando ele chegou na cidade de Corinto, ele estava querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outro com o nome de Apolo e outro com o nome de Pedro. Leia o capítulo 3 que você vai ver isso. Aí Paulo, se você ler o capítulo 1 de Coríntios também fala isso. 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 3. Paulo, vocês não podem iniciar uma igreja com o nome de Apolo. Vocês não podem iniciar uma igreja com o nome de Paulo e outra com o nome de Pedro, com o nome de Shaul. Não. A igreja já foi iniciada com o verdadeiro fundamento que já foi colocado pelo Pai. E Al dos Exércitos escolheu o nome para o seu filho quando ele enviou um anjo até Maria. Miriam falou, você vai colocar o nome da criança de Yalcha. Não é isso? Então, tá lá registrado. Aí, Roma foi lá e atacou o fundamento. Ela tirou o nome do Machia e colocou o nome Jesus. Olha esse texto que eu escolhi para ler para os irmãos. O capítulo 8 detalha o ataque do chifre. Ele descreve, em termos simbólicos, que o chifre lançou por terra e pisou algumas das estrelas do céu, tirou o ministério sacerdotal do príncipe no santuário celestial e deitou abaixo o fundamento de seu santuário e a verdade. Tá vendo, irmão? Se o irmão tiver outro, o outro lá no finalzinho, lá, que eu mandei, tem um documento também que no finalzinho fala que atacou o fundamento. Se o irmão achar, o irmão tem pode colocar na tela também, que aí vai clareando tudo. Então, aí, ó, pode aproximar. Eu já vou pegar um Zacarias, ó, vou pegar ali, ó. Quando o verbo desolar é explicado para os objetos inanimados, se descreve o estado do qual um lugar é deixado após ser atacado por inimigos. Está falando o que acontece quando um lugar é atacado por inimigo. Quando aplicado a seres humanos, ele se refere ao impacto psicológico produzido pela desolação naqueles que a observaram. Aí é tal. No Antigo Testamento, um lugar desolado é um lugar desertado, abandonado por aqueles que costumavam viver ali ou tinham acesso a ele. Levítico 26, Isaías, tal. Agora, o contexto de Daniel 8:13 sugere que a desolação está relacionada ao ataque do chifre pequeno. A igreja durante a Idade Média, quando Roma surgiu, contra o santuário celestial. O ato de rebelião causou desolação espiritual pela usurpação da obra sacerdotal do príncipe, pela rejeição do próprio fundamento do santuário e pelo estabelecimento de seu próprio sacerdócio. Ou seja, a igreja aceitou colocar outro fundamento. Paulo falou, você não pode pôr outro. Mas a igreja aceitou Constantino colocar outro fundamento. Aí arrebentou com o ministério de Yalcha como sacerdote, como intercessor. Romanos capítulo 8. Aqui, ó. Romanos capítulo 8 aqui, ó. São vários versículos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Se os irmãos lerem lá, os irmãos vão ver. Ele é o Yalcha como intercessor. Mas se colocar outro nome, pronto, lançou por terra. Acaba com o ministério dele, ainda mais um nome que significa porco. Por que Yalcha escolheu o nome Yalcha? Porque Yalcha representa o cordeiro. Yalcha significa Yal salva. Yal é a salvação. O pai salva, o pai é a salvação. Porém, ele salva por meio do seu filho. Se você coloca Jesus, o pai está fora disso aí. Como é que o pai vai estar salvando através de um nome blasfemo da Igreja Católica? Então, deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar o rodapé da Bíblia Jerusalém, que fala a abominação que foi colocada. Se o irmão tiver o rodapé da Bíblia Jerusalém aí, o irmão é, ó. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade foi colocada no lugar do nome do Machia, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade, como coisa imunda. Roma colocou o nome Jesus de propósito, sabendo que aquilo ali significa uma blasfêmia, significa um porco. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, se não me engano, fala que a prostituta, a igreja católica, está sentada sobre uma besta, o Império Romano, cheia de nomes de blasfêmia. Jesus é um deles. E aí, então, o que acontece aqui, então?